né? Converso. Assim, sempre que a gente pode, a gente bate um papozinho Tá indo outros lá. devs também do Elex Pro pra lá. Tá indo bastante. Pô, bacana. E é isso. Vamos começar a entrevista aí. Eu já tô gravando, tudo bem? E aí a Beleza. gente marca uma hora pra gente conversar melhor. Vamos lá. Gissandro, qual é seu nome? O que você faz? A cidade de onde você está falando? Bom, Pode. cara, meu nome, como já sabe, meu nome é Gissandro, né? Eu sou de Belém, Pará, né? Uhum, Na verdade, moro na região metropolitana de Belém, cidade chamada uhum, Marituba. certo. Hoje em dia eu atuo como software engineer, né? Na Swap. Uhum, O, e, mas antes disso eu atuava como prestava serviço como suporte, sysadmin em algumas empresas aqui, trabalhava por conta própria, né? Mas assim, um negócio que eu sempre gostei foi de desenvolver e era um sonho assim que estava bem para trás, uhum, na minha realidade, né? uhum, Em 2015 eu peguei, caiu a ficha, eu voltei a estudar, fui fazer sistema de informação, assim, mas com a intenção mais de ter um conhecimento maior, né? Poder montar uma estrutura melhor, um conhecimento melhor na área nessa área de suporte e tudo mais, dessa parte de sysadmin, de infra e tudo mais. Basicamente era essa a minha intenção, né? Tipo, de ampliar um negócio, mas o ser desenvolvedor era um sonho assim que sempre teve uhum. em mim, sabe? Sei. E em 2017 ou 2017 fui para um lab lá na universidade de um professor chamado Arrash, e lá ele falou, cara, vocês vão ficar aqui comigo para mais um amigo meu. Esse meu amigo me levou para lá, para esse lab, na verdade. Mas aqui é Elix, né? Eu falei, cara, Uhum, Elix, que isso? Né? Eu já tava naquela pegada do Java ali, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, vamos encarar o desafio. Aí lá eu fiz meus estágios obrigatórios, fizemos um TCC lá, acho que foi o meu primeiro projeto em Elix que eu vi rodando. uhum. Só aí 2020 veio pandemia, o meu negócio ficou meio bagunçado, comecei a perder cliente, o faturamento caiu. E eu falei, cara, e agora? Uhum. Eu digo, acho que é a hora, né, de eu tentar buscar aí esse sonho que eu tinha de dev, vou começar a estudar melhor, começar a me empenhar e começar a participar dos processos seletivos. Nesse termo, Gustavo, eu caí no grupo lá do IELEX Brasil pedindo ajuda em questão de deploy. Certo. Não sei se tu lembra, aí tu chegou no meu privado, pô, mano, eu tenho uns vídeos aqui e tudo mais, eu acho que vai te Sim. ajudar. Foi Aí como você me qualquer coisa tu conheceu, manda mensagem. então. Isso. Foi como você me conheceu. Aí, aí tu falou qualquer coisa, manda lá no privado, pode mandar aí que se eu tiver um tempo eu respondo e tudo mais. Aí comecei a consumir o teu conteúdo, né? Do YouTube, canal IELX Pro. Uhum. E comecei a fazer os processos seletivos. Aí eu era um cara que despertava pra caramba. Eu falei, Gustavo, faz um review aqui no meu código, tô com Lembro. dúvida nisso e tudo mais. Aí tu, pô, tenho tempo tal hora, vamos lá, vamos, vou, vou fazer um review para ti, vamos marcar uma call e sempre foi um cara muito assim, né? E, e depois que eu comecei a consumir teu conteúdo, eu comecei a ter ideia do que eu precisava, né? Que não era só saber Elixir, né? Sim. Assim, o meu conhecimento não é o melhor de Elixir, não era o melhor também, mas precisava de muito mais outras coisas, né? Como ter ideia de como organizar o teu projeto. Acho que tu viu uma vez,
Pô, caramba, que módulo grande, né? Tipo, um monte de funções ali dentro de um módulo gigantesco, com mais de 300 linhas. Uhum. Aí tu foi me passando essa ideia, aí surgiu a oportunidade do IELTS Pro. E aí tu falou, pô, vou abrir uma turma e tudo mais. Eu disse, cara, assim como eu não participar, né? Por mais que eu, assim, financeiramente está um pouco apertado, mas não tem como eu não participar do IELTS Pro devido de graça, mano. O cara já me dá todo esse suporte, mas eu não pagando, né? Mas eu contribuindo com o trabalho dele de certa forma, assim, Uhum. dando, né, nem trocando, mas é assim, vamos dizer, eu pagando, mas assim, em termos de valor, a gente não paga o IELTS Pro. Aí quando eu cheguei Eita, você participou quando do primeiro evento lá de dezembro, não é? O evento de foi, dezembro, que foi, nossa, aquele evento foi mega corrido para montar, porque eu tava numa correria e eu falei assim, eu preciso de montar esse evento. Foi uma época assim que eu acho que até agora ninguém fala de live view no Brasil e ainda ninguém fala. Pouca gente está falando. Eu já estou indo para o meu nono projeto em live view. Pego é bastante verdade. problema com live view e eu falei assim, eu vou trazer isso pro pessoal. E eu falei, poxa, Gis, eu te chamei para participar, eu acho que eu nem te falei que tinha curso naquela época também, né? No evento. Você não Não, sabe. não, eu não sabia. Uhum. E aí você participou do Aí, evento? Como foi tudo? aí participei do evento, cara, foi assim, muito, esse conteúdo muito denso, sabe? Conteúdo assim, muito enriquecedor. E eu fiquei assim, cara, eu tenho que colar nesse moleque aqui que ele vai me ajudar. E logo depois surgiu a oportunidade de participar da turma, né, do IELTS Pro. Uhum. E aí eu entrei, eu falei, cara, não tem como eu não participar, não tem como eu não comprar esse curso, né? E é uma coisa que eu sempre te falo, eu digo, depois que eu comecei a consumir o conteúdo, falei, Uhum. cara, esse bicho aqui passa o que ele vive, né? Sempre eu te falo, cara, e Alex Pro não é só um curso, né? Ele transmite vida. Que vida é uma parada, como posso tentar explicar? Não é só algo que tu sabe, mas é que tu transmite aquilo que tu vive, né? No teu dia a dia, o que tu tá de dificuldade ali também. Aí, tá, comprei, comecei a consumir e tu sempre fala, olha, não é só consumir, vai, pega, faz projeto, tu terminou um módulo, faz no mínimo 2 projetos em cima desse módulo. E eu peguei isso para mim, né? Já estava precisando, estava Uhum. já focado ali, não vou conseguir uma vaga como deve. E lá durante o curso, tu vai dando essa ideia de como organizar, como fazer os testes, como estruturar o teu projeto, deixar ele qualidade de entrega, qualidade de código. Todos esses negócios eram uma noção que eu não tinha. Mesmo sabendo programar, mesmo conhecendo o Elix, mas não tinha essa noção, né? Então, o Elix Pro me ajudou muito nisso. E eu acho que antes de terminar o primeiro módulo, não, terminei o primeiro módulo, aí consegui a vaga na Swap, né? Já estava fazendo vários processos seletivos, consegui a vaga na Swap e Foi aí na foi outra aquela empresa, alegria, né? né? Na outra, não Isso. foi? Ou na Softaliza, desculpa. Foi o que menos Consegui de. Foi menos de 2 meses, não foi? Ou mais? Como é que foi? Não lembro. assim, 2020 foi o meu processo de mudança. Quando eu Uhum. entrei no IELX Pro, de fato, no IELX Pro, acho que não foi 2 meses, Gustavo. Foi algumas semanas que eu terminei o módulo 1 ali e em paralelo eu estava fazendo os testes. Acho que foi umas 3 semanas no máximo e Uhum. consegui a vaga no Softaliza. Aí lá eu fiquei 4 meses, né?
atuando lá e sempre estudando, até parei um pouco no ritmo do IELTS Pro, mas eu tenho que voltar. E logo depois tu começou a publicar as vagas lá dentro do canal, né? Do Discord, lá no server do Discord. Olha, tem vaga aqui, tem vaga ali, tem... Aí quando tu falou, tu chegou, poxa, vou te indicar lá para sua app. E você, Me não, indicou. acabei de entrar na empresa, que não sei o que, lembra? E eu, não, você vai, Ah, você é o foi. Cláudio, vocês Aí eu vão. digo, eu digo, que eu gostava, mas eu acabei de entrar, cara, não faz... Acho que na época eu não fazia 3 meses, né? Não. Não fazia 3 meses. Aí eu falei, mas será que eu vou mesmo? Tudo mais. Aí tu, Uhum. não, pô, vai ser bom pra ti, lá é um negócio, é um outro nível, assim, é uma outra pegada, tudo mais, vai ser um negócio muito bom. E aí logo depois eu falei, tá bom. Aí o TAC veio, me falou mais ou menos o que era, e tu quer? Aí eu falei, quero. O TAC falou, então eu vou seguir no processo. Aí comecei a conversar com o pessoal lá, né? O pessoal lá já na conversa tu vê que É que a galera diferente. lá é assim, é diferente, a galera é comprometida mesmo assim, não só em fazer o trabalho deles, mas são comprometidos em fazer tu uma pessoa melhor e um profissional melhor também. Isso eu percebi. Aí nesse processo aí, eu tive um live code, cheguei até a comentar contigo, pô, Gustavo, tem um live code e tudo mais. Aí tu fala, não, pô, isso é super tranquilo, não esquenta não. Eu digo, cara, mas eu nunca fiz isso. Aí fui fazer o live code lá, que era parte do teste nervosão. Aí chegou lá, fiz com o Fernando, que é o líder lá atualmente. E aí chegou na hora, cara, o Fernando me explicou lá o que seria e tudo mais. E ele me falou, olha, eu não tô aqui só para te testar, mas eu tô aqui para te ajudar também. Mas, tipo, a ficha não caiu, sabe? Não Eu falei, cai, cara. cara, Aí, aí eu comecei a fazer o teste, né? E quando ele viu que eu tava engatando, assim, ele falou, olha, eu tô para te ajudar. Eu falei, cara, eu tô com dúvida nisso daqui. Ele, tá, vamos tentar fazer assim e tudo mais. E foi desenrolando o teste, né? Eu digo, cara, que experiência massa, né? Então a Swap nesse teste me mostrou que realmente as pessoas que estavam ali, Tava pra tanto ajudar. estavam para ajudar. Aí, depois desse processo, eles chegaram, cara, a gente te quer no time, né? A gente quer na Swap e tudo mais, me deram a proposta lá. E só que a gente dá um tempo aí me deram mais um mês, mais de um mês para me ajeitar lá com a Softalize e tudo mais. E lá na Softalize a gente estava lançando um produto lá. Eu falei, poxa, o negócio está meio apertado lá, que a gente está lançando um produto, e eu gostaria muito de sair de lá e lançar esse É produto bem, né? junto com o pessoal. Aí eles falaram, não, tudo bem, cara, vai lá, te resolve, termina o projeto lá e depois você vem. Então E foi foi mais ou muito menos assim. aí uns. Então quer dizer, depois do Elex Pro, em menos de 4 meses, duas vagas de Elixir, né? Sim, e eu cheguei a comentar contigo, era um negócio que eu comentava aqui antes de eu começar a conversar contigo, assim, os testes que eu fazia e vi nos feedback lá, melhora nisso, melhora naquilo, e tudo mais. Aprendi muito, né, com os feedbacks da empresa, mas assim, nunca tinha passado num teste depois do Alex Pro, assim, todos os testes técnicos que eu fiz, eu passei, né? O pessoal gostou bastante. Acho que teve, antes Melhor do da sistema, Swap, eu né? fiz mais um. Fiz o teste na Stone, fiz o teste numa Delivery Center, uma coisa assim. Fiz uns 3 ou 4 testes, em todos eu passei. Na Stone, questão de. Como é que fala? Eu lembro que o seu teste da Software Stone estava muito skill e tudo bom, né? mais. Lembro que o seu teste da Stone estava bom também. É uma pergunta que eu vou te fazer. Tinha alguma coisa que te parava para falar assim, não, não vou comprar, vou esperar? Tinha essa questão na sua cabeça também antes?
não vou comprar, não vou entrar nessa turma? Alguma coisa que fazia você parar? Cara, assim, a coisa que tava questão da minha situação financeira no momento, né? Uhum. Que não tava legal, não tava boa. Assim, mas em termos de dúvida no conteúdo, assim, não tinha dúvida. Questão, será que o Gustavo vai me entregar realmente um conteúdo bom? Será que não Gustavo é a mesma pessoa que eu falo com ele, né? Eu, cara, assim, se eu fazer nada pro cara, o cara me ajuda, cara, 6 horas da manhã, ele fala, eu tenho tempo 6 horas, vamos lá conversar. Imagine eu tentando ajudar ele, né? Comprando o curso dele. E, assim, nesse quesito eu não tinha dúvida. Mas sim, era mais questão financeira mesmo. Aí, inclusive, ser uma parada que falou, cara, eu vou te dar um desconto, né? É, aí eu fiquei muito feliz, na verdade, né? Que tá em dúvida, assim, questão, será que eu gasto esse dinheiro com isso agora, nesse momento? Eu acho que foi uma questão assim, que era um desconto do primeiro dia. E aí você falou, Gustavo, pelo amor de Deus, eu vou aumentar o limite do cartão e tal. Aí foi, você pediu o segundo dia. Eu lembro bem disso. E, hoje o Linkspro tá bem mais caro também. Mas eu lembro bem disso, de você falar do financeiro e hoje ser segunda vaga como desenvolvedor Elixir. Caraca. Sim, sim, segunda vaga. E assim, lá na Swap estou gostando muito, né? É uma empresa que está crescendo e eu acho que até o final do ano vai crescer muito, cara, né? Uhum. Eu sempre, quando posso conversar com o pessoal lá da Alex Pro, eu sou meio até chato também. Eu falo com o pessoal, vamos lá, pô, vamos para a Swap. Eu tô vendo lá, vejo Mas vocês, assim, cara. Vocês gostaram. Você o sabe que que o, lá foi meu primeiro emprego, né? Não meu primeiro emprego, mas foi eu fui o primeiro dev de lá. O Taki me falou no primeiro dia, ele falou, cara, o Gustavo foi quando ele me mandou a mensagem, né? Ele falou, cara, o Gustavo foi o meu primeiro dev aqui, cara. Aí eu falei, pô, que massa. Aí ele sempre fala, pô, eu tenho essa amizade com o Gustavo e ele é um cara que sempre que pode, ele manda gente pra cá, né? Além de tu ter essa pegada aí de formar gente, né? Pra trabalhar com Elix, realmente trabalhar. E sempre está indicando, né? O pessoal que conhece lá outras vagas do exterior também, tu já colocou lá, né? É uma É, parada bem massa. Então, o Alex Pro, cara, me proporcionou isso daí. Em menos de 3 meses, né? Eu consegui realmente ser efetivado em duas empresas. E é isso daí. Agora é continuar a crescer, né? E ajudar outras pessoas também, que é um negócio que eu curto muito no ILX Pro, é a questão dessa visão, né? De ajudar. A gente não tá aqui só isso é para ser verdade. uma pessoa, só para ser um dev melhor, só para ser assim, um cara que tem conhecimento, mas uma pessoa que está disposta a ajudar, ser uma pessoa melhor também. Certeza. Por que você decidiu confiar no Alex Pro hoje, Sandro? O que fez você confiar? Por que confiar? Cara, assim, pra ser sincero, foi mais o meu contato contigo, né? Ah, me passou muita confiança, né? Então, essa relação que a gente foi adquirindo, né? E a pessoa que tu demonstrou ser, tipo assim, cara, o cara não. Gustavo não vai entregar qualquer coisa, só mais um curso ali que ensinando os princípios básicos lá de, de Elix, e a gente faz um projetinho, copia e cola e tudo mais, faz um codezinho. Não, ele, ele não vai só entregar isso no curso dele, né? Ele vai entregar muito mais.
E é isso aí, cara. Uma das coisas que tu entrega de mais valor é tu, o, o Eduardo, né? Essa vivência de vocês aí no mercado. Acho que é uma das coisas que o IELX Pro entrega de mais valor. O conteúdo é muito rico, o conteúdo é muito denso, a É gente verdade. aprende muito mais, mas assim, vocês, assim, como pessoas e como profissionais, entregam muito para a gente também. Né? A questão de experiência de vida, de como é que faz, como resolve. Às vezes tu pula lá no, cara, eu tô com esse problema aqui, é um problema que tu tá tendo. Eu digo, aí tu fala, vou resolver dessa forma, assim, sabe? Vamos ver o que dá. Então, dessas conversas que tu leva para lá de problemas reais que tu tá enfrentando, tu joga lá pra gente, é um negócio bem assim que a gente não tem em outro lugar. Verdade. Eu nunca vi, na verdade. É verdade. E mais uma dúvida que eu tenho é, depois que você começou a aplicar o Elex Pro nas empresas, que resultado você já teve? Cara, depois que eu comecei a aplicar o ILX Pro, eu assim, como desenvolvedor, eu comecei a ter essa noção, né, de organizar melhor, da onde as coisas devem ficar. Tipo, vamos jogar aqui para um contexto de Phoenix, né? No meu primeiro projeto, eu fui rever, tinha muita coisa de lógica dentro do controller, né? Assim, muita coisa mesmo. Era uma coisa que hoje eu não consigo fazer. Muita coisa assim, de tratamento de dados que está no controller. Era uma coisa. Então, isso foi uma das coisas que mais me ajudou dentro de Alex Pro, ter essa noção. Inclusive, isso nos testes me ajudou bastante. Nessa. Então, assim, quando eu comecei a aplicar isso que eu fazia dentro de Alex Pro para as coisas que eu faço mesmo, assim, eu comecei a me dar, como é que eu posso dizer, mais bem, comecei a me sentir melhor, programar melhor, desenvolver melhor, criar soluções melhores também. A última pergunta. Hoje, tem duas perguntas que eu sempre faço. Hoje, como é que você se sente depois que você conseguiu arrumar sua vaga como desenvolvedor Elixir? Cara, eu me sinto muito mais realizado. Acho que essa é a palavra correta. Porque, assim, apesar do. Eu gostava de atuar como na parte de suporte, mas gostava de resolver problemas, de ter o meu próprio negócio também, mas, assim, eu não me sentia tão realizado. Principalmente quando tu começa a fazer uma coisa repetitiva, né? Começa a repetir muito aquele negócio, fica um negócio mais automático aqui. Tu vai falando, cara, parece que eu parei no tempo, né? Por mais que eu buscasse a aprender coisas novas, mas aquilo que eu aprendia, eu acabava não praticando, né? Tipo, eu acabava não vivendo. Então, devido ao fato das soluções já estarem tudo prontas, criadas ali, eu só usava e repetia isso. Então, acho que me sinto muito mais realizado hoje em dia. Consegue dar um exemplo de alguma realização que tu teve? Olha, primeiro é que eu posso ficar mais tempo com a família, né? Hoje eu trabalho de home office, trabalho em casa e assim não tem aquela necessidade de eu ficar o dia na rua, né? Chegar em casa de noite cansado, tudo mais. Então eu tenho mais esse tempo com a família, para dar esse suporte. Tipo, hoje em dia eu consigo ensinar o meu filho a programar, né? Então ele chega, pai, eu tô com dúvida aqui e tudo mais. Eu pego um tempo para ele, vamos lá, vamos ver. Aí eu posso. Então, isso eu acho que era uma coisa que ia demorar um pouquinho para acontecer, né? Sim. E outra Então, coisa. Ah, pode continuar, desculpa. acho que isso é uma realização, né? Uma das realizações. E a questão da comodidade também, de tu
tipo, tu não tá ali 8 horas por dia dentro do escritório, ou, por exemplo, eu posso almoçar em casa e tudo mais, ou então quando eu quero resolver alguma coisa, eu falo lá, poxa, galera, vou precisar dar uma saída aqui e tudo mais, o pessoal é super boa, né? Mas é isso a questão. Isso se resume em realização, acho. Me sinto realizado. A última dúvida é uma coisa que eu te perguntei. Quando eu falo que é o melhor perfil de desenvolvedor Elixir em 3 meses, você acredita nisso? Você acha que ele vai explotar essa bagagem? Cara, eu acredito. Apesar de eu não ter completado o curso ainda, mas se a pessoa se dedicar realmente no IELTS Pro, tanto que, assim, só dando um spoiler no nível 4, né, vamos dizer assim, no módulo 4 ali, é projeto bem pauleira mesmo, coisa complexa, conteúdo bem denso, negócio de projeto assim de outro nível, né, coisa que empresas lá de fora pedem. São projetos, a gente vai trabalhar com coisas assim que talvez nem em algumas empresas aqui tu trabalhe, né, dentro do Brasil, com soluções. Isso no módulo 4. Então, se a pessoa se dedicar mesmo, fizer em 3 meses, ela vai ter uma evolução muito absurda em 3 meses. Eu ainda não fiz o curso todo, tô meio Puxar deixando a tua desejar. orelha, vamos puxar tua orelha. Mas eu entendo que tem a correria toda. O pessoal que entrou nessa turma agora, eles estão sangue nos olhos, viu? Eles estão nos 3 meses, É, eles querem esses 3 meses fazer a parada. Tem o eu tô Romeni, vendo. falando, os caras estão, eu até ia citar o nome de aluno, não sei nem se eu posso. Tem aluno que tá lá, Gustavo, e agora? Ó, terminei a fase 1, terminei a fase 2, estou na fase 3, estou fazendo a fase 3, qual bônus eu consumo? O que eu vejo agora? O bônus de Live View, o bônus de Docker, o que eu vejo? Tem muita coisa lá. Você chega assim no Alex É Pro, eu olho verdade. assim. Hoje mesmo eu estava revisando uma aula, né? Que o Google Cloud mudou algumas permissões. Mandei hoje lá no pessoal. E não está funcionando algumas permissões. Eu dei já a dica, já dei a diretriz e tal. Mas eu olhava e falava assim: caraca, eu que estou ensinando isso. Tipo, até eu, às vezes, eu me surpreendo com as paradas. E é uma parada assim que, igual você falou assim, o Cadmo também, ele não é que ele ficava desconfiado, mas uma vez ele, Gustavo, como funciona isso? Como funciona tal coisa em Elixir? Eu começava a mostrar para ele, eu abria os containers e a parte do Kubernetes, ele mostrava minhas pipelines, como eu fazia, o que eu fazia. Cadmo, ele terminou a fase 4, se não me engano, ele terminou a fase 4. E aí ele falou assim, pô, mano, o que o cara tá ensinando é o que ele aplica lá fora do Brasil. No começo eu falava assim, eu acho que ele não entrega tudo, não entrega. É tudo. É verdade. Eu acho Cara, que. isso é muito verdade, cara. O que tu ensina é o que tu vive, né? Isso é uma parada que eu sempre falo, eu sou até chato nisso. O pessoal me pergunta, às vezes eu digo, cara, o cara não ensina só o conceito, ele transmite a vida dele ali, tá? É a Isso. vivência dele, é o que ele tá vivendo ali, que ele passa no ILX Pro. E é isso mesmo, cara. Acho que tem definição melhor. É uma coisa assim que às vezes, eu já sei o que vocês vão passar. Eu já sei as dificuldades que vocês vão ter. Você entrou aí, provavelmente você consumiu lá, consumiu a parte de Kafka, você chegou aí, como é que foi você implementar você ver o SQS funcionando com o Broadway depois? Foi mais fácil, não foi? Foi mais fácil. Cara, eu já vi tanta coisa, cara, no ILX Pro, né? Fora esses conteúdos aí que tu coloca a semana, né? E a semana vai tudo de bônus pra lá. Cai lá, a gente dá uma olhada. Às vezes eu abro o ILX Pro, essa semana eu abri, né? Falei, cara, tem muita coisa já que eu faço desde quando eu comecei. Quando eu olhei assim, eu digo, 4 módulos, mais uns bônus lá. Falei, é muito conteúdo para consumir, cara. Vou começar a consumir.
Aí essa semana eu abri, tem mais coisa ainda. E Vai ser entrar coisa, mais tem coisa, muita. cara. Vai entrar mais coisa. O canal, depois eu falo, mas o canal inteiro, eu tirei todos os vídeos do canal, vou recomeçar o canal do Alex Pro. E até ia perguntar se eu posso colocar nossa entrevista lá, esse pedaço não vai estar gravado, se eu posso Tranquilo, colocar como conteúdo. tranquilo. Eu vou colocar seu link do LinkedIn, pode colocar seu LinkedIn, seu e-mail da sua pessoa entra em contato. Pode sim. Então, tranquilo. Tu tem aí, eu te passo pelo bate-papo, te passo lá no WhatsApp. Você me passa no WhatsApp. Acho que foi um prazer, Beleza. assim, conversar contigo. Acho que a maior, de verdade, cara, não é o dinheiro, assim, eu acho que essa qualidade da entrevista não vai estar. Mas o que faz eu ficar feliz, às vezes, é ver você, o Cadmo, o pessoal entrando no Elex Pro, falando que tá tendo resultado. O dia que o Eduardo ligou para mim, falando que passou numa vaga na Alemanha, que eu ajudei ele, isso me faz, assim, não tem um dinheiro que paga. Não tem um dinheiro que paga. Gente que consumiu o canal no YouTube e falou assim: Meu, eu consegui vaga. Gente que falou assim para mim: Nunca imaginava eu conseguir tão vaga tão rápido em Elixir. Tem gente que eu nem sei que tá passando aí nas entrevistas. Assim. Tem gente que fica acanhado de falar, né? Fica com vergonha e tudo mais. Tem gente que tem essa vergonha. Eu vou lá então, Gisandro. Eu vou marcar algo para nossa turma. E qualquer a gente Poxa, marca uma live, algum conteúdo assim. E a gente vai conversando. Um abraço, pô, uma. beleza. Vamos, Manda bala, pode falar, desculpa. vamos conversar mais vezes, sim. Eu gosto muito de conversar contigo. É um cara super. Tem palavras muito boas, assim, né? Às vezes a gente conversa rapidinho no WhatsApp e é muito massa. Vamos manter esse vínculo aí sempre. Beleza. Mas eu tenho que te agradecer, Gustavo, não só ao Alex Pro, mas a ti também como pessoa, né? Como pessoa, como esse cara transparente que tu é, que é desse jeito mesmo. E eu acredito muito quando tu fala assim, cara, eu fico muito feliz em ver as pessoas crescendo. Isso daí é uma coisa que a gente vê em ti mesmo. E só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Você tá aí, firme nas suas vagas. É só o começo, é só o começo. Verdade. Um abraço aí pra ti, pra tua família. E aí a gente vai conversando. Tá, beleza, um abração também. Até mais. Até Até outra mais. hora.